Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no final desse trimestre, do segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando a carreira que nos está proposta, seguindo aqui o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes. Muito feliz ao trabalhar este assunto no momento tão importante da igreja na terra, nesse momento que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos comentando a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. E esta lição número 10, ela marca o início do último bloco de lições para o fechamento do trimestre. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, ative notificações, comente, compartilhe, interaja com o vídeo, para que a plataforma possa entender que é de relevância este comentário que aqui fazemos. Pois bem, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos: perspectiva bíblica da santificação, a santificação e seus estágios, e o julgamento do Deus Santo. Dentro desse ponto, dessa linha de estudo, é que estaremos comentando. Pois bem, quando falamos aqui, o nosso textuário, ele vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, a santificação é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não. É uma condição fundamental para que possamos ser salvos, a questão da santificação. Estamos vivendo uma fase neste mundo pós-moderno, nesta sociedade pós-moderna, sociedade líquida, onde todas as coisas estão se liquefazendo. E o projeto de Satanás é liquefazer a doutrina cristã, é liquefazer a conduta cristã dentro desta época que estamos atravessando. E também um dos alvos do inimigo é trabalhar para também liquefazer a palavra de Deus, onde as mensagens pregadas nos púlpitos, em muitos lugares, já não são aquelas mensagens bíblicas, mas são mensagens de autoajuda, que massageia o ego daquele que ouve e não confronta a sua situação de pecaminosidade, a sua condição de falta de santificação na vida, que é uma condição fundamental, essencial, necessária, sem a qual ninguém será salvo, se não tiver a santificação. E esse ponto está sendo ignorado numa grande parte do meio evangélico, do meio do povo que se diz povo de Deus, que se diz esperar o Senhor Jesus e ser arrebatado naquele dia. Às vezes, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aqui nós vamos ver a perspectiva bíblica da santificação. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós vemos ali o que está escrito em Levíticos. Em Levíticos vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. E na perícope, aqui comentada pelo nosso comentarista, trazida aqui para estudo, para comentário, nós vamos ver na carta de Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, ele vai dizer assim no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E ele vai dizer ainda no versículo 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Lá em Levítico vai dizer acerca da santidade de Deus. Vai mostrar que o nosso Deus é santo. Pois bem, aí nós vamos entrar naquela questão: o que quer dizer santo? No hebraico, nós temos o verbo
Kodesh, que é o verbo acerca que aponta para a questão da santificação, né? Kodesh é o verbo, Kadesh é o substantivo e Kadosh o adjetivo. Em outras palavras, o que significa, dependendo da colocação do texto ou dentro da frase ou da situação, esse verbo Kodash, ele significa brilhar, separar e cortar. Em outras palavras, dá um sentido de separação. Ele aponta para a ideia do separar, aquilo que está unido, está juntado, está ali inserido um ao outro. Então, o verbo Kodash é separar, ideia de separação. E vamos para o outro ponto. Se é separação, trazendo para a questão espiritual, o povo de Israel foi separado dos demais povos. Deus vai dizer: eu vos separei dos demais povos para serdes meus. Deus separou Israel de todas as nações da terra, das demais gentes. Daí a expressão gentios. Gentil quer dizer agentes, de todas as gentes da terra. Deus separou Israel das gentes, dos gentios, para fazer de Israel uma nação santa, um povo separado e exclusivo para Deus. Este é o sentido da palavra santo, ser separado, ser consagrado para algo de uso, né, exclusivo de Deus. Porque Deus, ele não se compara, não se mistura, Deus não se alinha, Deus não faz aliança e nem se compromete com deuses estranhos. Por quê? Porque não existe outro Deus além dele. Deus é o único Deus e por isso ele não reconhece nenhuma divindade trazida e oferecida pelos homens. Podemos ver ainda na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o alvo da santificação está voltado para a separação desse mundo e aproximação de Deus. O alvo da palavra, da doutrina, do ensino e de Deus sempre enfocar na questão da santificação é separar o seu povo dos demais povos da terra para ser povo exclusivo de Deus, povo peculiar de Deus. Além desta lição, da lição anterior que falou acerca da tentação, teve outras lições também que falou dos inimigos do cristão, que o mundo, a carne e o diabo. Então nós sempre observamos as três esferas de atuação do inimigo contra o povo, contra o crente, contra aquele que serve ao Senhor. E aqui nesse texto que Paulo escreve à igreja que estava em Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 23, ele vai dizer acerca da santificação, que nós precisamos preservar a nossa santidade espiritual, a nossa santidade no tocante à nossa alma e a santidade concernente ao nosso corpo. E nós vamos entender o seguinte, que a santidade, ela vai além da doutrina, é um princípio de doutrina. Princípio de doutrina, há uma diferença entre princípio de doutrina ou doutrina pétrea ou ainda doutrina fundamental. São a mesma coisa, doutrina pétrea, doutrina fundamental, né, e princípios doutrinários. São nomenclaturas para o mesmo texto, para o mesmo ponto, para o mesmo assunto. Por quê? A doutrina, ela muda em relação ao povo, ela muda em relação ao tempo. Ela muda no tempo e no espaço. No tempo, por exemplo, o que foi doutrina para Noé não foi doutrina para Abraão.
O que foi doutrina para Abraão não foi para a nação de Israel. O que foi doutrina para a nação de Israel não é doutrina para a igreja. Então, uma doutrina bíblica, ela muda à medida que a dispensação muda. É essa questão dispensacional, à medida que muda a dispensação, muda-se também a doutrina. Porém, doutrina fundamental ou doutrina pétrea ou princípio de doutrina, que são nomenclaturas diferentes para o mesmo assunto e mesmo ponto, são imutáveis em todo o tempo, desde a existência do homem, quando Deus o coloca no jardim. Esse princípio ele continua vivo enquanto houver um homem na terra. E a santidade, Deus falou lá no jardim do Éden, para que o homem não contaminasse o seu corpo, para que ele não contaminasse a sua alma, para que ele não desobedecesse comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come, que a serpente lança a seta da tentação contra a mulher, vai dizer que a árvore era boa para dar entendimento. Ou seja, ele levaria o homem igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. É uma tentação no espiritual. Não foi apenas no físico, não foi apenas na alma, mas também uma tentação no sentido espiritual. E aqui nós vemos que Paulo, ele vai dizer que precisamos preservar o nosso espírito em santidade. O primeiro ponto não é o corpo. O primeiro ponto é o espírito, porque nós adoramos a Deus em espírito, independente das circunstâncias que ocorram na nossa vida, no nosso plano horizontal. Nós devemos preservar a nossa condição de adoradores a Deus, no sentido espiritual. Foi o que aconteceu com Jó. Jó estava destruído, no sentido, enquanto homem, enquanto pai, enquanto proprietário de coisas, de bens materiais. Ele viu a sua família sendo levada, os seus filhos sendo levados embora. Ele viu os seus bens materiais sendo levados embora. E a Bíblia diz que ele adorou. Passado essa prova, veio agora a enfermidade física que consumia a sua carne dia após dia. Ainda assim, Jó continuou no seu processo de adoração, na posição de adorador. O seu espírito continuou santificado, continuou apegado ao Deus Todo-Poderoso, porque em Deus estava a sua esperança. E ele diz, quando afrontado e confrontado pelos seus amigos, ele diz, ainda que ele me mate, apontando para Deus, nele esperarei. Isso mostra a posição inabalável de um homem santo, de um homem separado, de um homem consagrado ao Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus requer de nós. Vimos o caso de Davi, ainda que Davi tenha cometido pecados na sua caminhada, como a Bíblia expõe, pecados horrendos, pecados abomináveis. No entanto, Davi foi um adorador. Em todas as circunstâncias, ele reconheceu o seu pecado. Ele não jogou para A, para B e não buscou justificativa. Muito pelo contrário, ele se colocou diante de Deus e pediu que Deus cobrasse dele. Mostrou que ele era um homem firmado em Deus, adorador e confiado no Senhor. Mostrou ali que ele, apesar da fragilidade humana, ele tinha prazer na santificação, em não perder a comunhão com Deus. E nós vemos isso no Salmo 51, que ele vai dizer, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Em outras palavras, olha, eu tenho reino, eu tenho tudo, mas o que eu mais quero é a tua presença. Isso mostra a função de um adorador. Não é porque o homem é um adorador que ele não está sujeito à falha, ele não está sujeito ao pecado. Mas a sua postura cotidiana é uma postura de santidade e de santificação, mesmo sujeito, mesmo cedendo, mesmo caindo em algumas fragilidades. O homem tem que manter a sua postura de santidade espiritual, reconhecendo em Deus como o único meio, o único que pode preservá-lo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí nós vemos a questão da alma.
o homem a si mesmo, a santificação pessoal, a santificação interior, porque na alma está as nossas vontades, está os nossos desejos, está na nossa alma. Então a nossa alma também precisa de santificação, precisa ser preservada em santidade, em santificação. O nosso corpo, e por fim o corpo, também deve ser preservado, deve ser conservado em santidade, separado em santificação, porque a Bíblia vai dizer, como diz o texto áureo da nossa lição, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí nós encontramos hoje, não é fazendo críticas, mas é expondo uma realidade, onde as pessoas não se pregam mais sobre santificação. Ah, mas isso é costume, mas isso é coisa arcaica da Assembleia de Deus, daqueles crentes do passado. Hoje o tempo mudou, hoje o mundo mudou, hoje a situação é outra. Verdadeiramente o mundo mudou, a cultura mudou, a situação é outra, tudo mudou, mas o nosso Deus continua o mesmo. Aleluia! A Bíblia vai dizer que ele não muda e nem tem sombra de variação. O nosso Deus não muda, a palavra dele não muda, a sua régua de medir também não muda. O homem tenta mudar a régua de Deus, mas a régua de Deus é traçada pela sua palavra. E é por isso que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil, onde as pessoas começam até a questionar a veracidade da palavra de Deus, começam a questionar a autenticidade da palavra, se a Bíblia é ou não é verdadeiramente a palavra de Deus. E as pessoas agora estão buscando Bíblia para todos os gostos, mas esta palavra, ela continua sendo a mesma, inspirada por Deus, e através desta palavra que conhecemos a Deus, que obedecemos a Deus, servimos a Deus e aguardamos o socorro que vem de Deus. Assim, no sentido bíblico, como diz aqui o nosso comentarista, a santidade é uma condição que Deus, ele não abre mão para o salvo, para ser salvo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E a santidade é no sentido espiritual. Nós não podemos transformar os nossos púlpitos em palcos. Nós não podemos tirar o poder da palavra e transportar a glorificação àquele que transmite a palavra. Aquele que transmite é apenas o canal, é apenas o instrumento, mas quem age é o Espírito Santo e a sua palavra que vem através daquele canal, através daquele vaso, daquele servo, daquela serva do Senhor que ministra a palavra. Não é motivo para que ser eles glorificados, exaltados como se fossem verdadeiros ídolos. E hoje as pessoas, dependendo do ídolo que vai ocupar o púlpito, tem que se pagar ingresso para ouvir a palavra de Deus, tem que pagar ingresso para ouvir a pregação da palavra. Isto é idolatria, isto não é santidade, isto é pecado diante do Senhor, é pecar diante de Deus. E hoje não se prega mais sobre essas coisas, aquele zelo, não, é por uma questão de ética. Não é questão de ética, é questão de céu ou inferno, de salvação ou não, de fazer parte ou não da igreja do Senhor Jesus, que será arrebatada, que vai morar no céu. Então temos que ter a coragem de falar a verdade, segundo a palavra de Deus, e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer segundo a régua que o Senhor colocou para que nela trilhássemos. Vamos adiante. Nós encontramos ainda outro ponto, a questão da santificação, que é bastante interessante. A santificação posicional, que às vezes a pessoa muitos agora estão falando que a pessoa crê em Jesus, eu sou santo. Quando o homem, a mulher, o homem no sentido genérico, ele aceita a palavra de Deus, quando a pessoa, ele é um perdido, e ele aceita a mensagem do Evangelho, abraça o Evangelho, recebe Jesus como seu Salvador. Posicionalmente, ele que antes era filho do diabo, agora passa a ser filho de Deus,
Paternidade espiritual. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não existe uma terceira paternidade. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E nesse caso, a pessoa estava na posição espiritual de filho do diabo. Aceita Jesus, muda a sua paternidade espiritual. É filho de Deus. Posicionalmente, ele agora é santo, foi separado. Aí vem o outro ponto. A santidade progressiva, à medida que o homem vai convivendo, vai vivendo nessa vida, ele vai crescendo, vai progredindo em santificação, ele vai deixando os vícios da carne, ele vai deixando os vícios da alma, ele vai sendo esclarecido acerca do espiritual e começa a crescer dia após dia na presença de Deus. Aí entra um outro ponto, alguns que dizem que a santidade, nós vamos chegar à santidade plena ou não nesta vida. Há um grande questionamento, um debate nesse sentido. Aqui não há espaço para debatermos, para expormos esta realidade, para mostrar e exemplificar com versículos bíblicos e também a exposição para que não haja confusão, que haja esclarecimento. O tempo não permite, então não adentraremos nesse ponto, mas nós vamos crescendo em santificação. A Bíblia vai dizer até chegar à estatura perfeita a estatura de Cristo. Então esse é um ponto, o homem cresce na santificação e nós chegaremos ao ápice desse crescimento em santificação quando formos glorificados. Quando Paulo ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição, ele vai dizer assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Em outras palavras, quando nós formos glorificados, aqui está falando do arrebatamento da igreja, da nossa ressurreição, e seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus. Então seremos nós glorificados e seremos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses são os estágios da nossa santificação. Quando ela ocorre no novo nascimento, depois ela progride e depois nós vamos para a glorificação. O nosso comentarista, ele vai dizer aqui qual é o alvo da santificação, que é o alvo da nossa santificação, irmãos, é nos sermos parecidos com o Senhor, aproximarmos em tudo. Por exemplo, o nome cristão, por que surgiu o nome cristão? Aqueles que serviam ao Senhor Jesus. Em Antioquia era uma igreja, era uma cidade promíscua, era uma cidade tomada pelo pecado, tomada pelo adultério, pela prostituição, tomada por todo tipo de bestialidade. E não somente no sentido da carne, mas também no sentido da alma. Era uma cidade opulenta, que possuía muito dinheiro, muitos recursos materiais. E não somente isso, havia ali muitos templos de deuses estranhos, ou seja, tanto no espiritual, na área do espiritual, da alma e do próprio corpo. Então havia ali todas as coisas para atrair e aprender o homem. E quando aquela pessoa que levava aquela vida promíscua aceitava a mensagem do caminho, a mensagem, porque era assim que era tratado os crentes daquela época, os do caminho. E quando essa pessoa entrava para o caminho e ela mudava inteiramente de vida, e as pessoas diziam, essas pessoas parecem com Cristo, e chamaram eles de pequenos cristos, seguidores de Cristo, e veio o nome cristãos. Pela primeira vez a igreja foi denominada, os discípulos foram chamados cristãos, e é esse texto que permanece até hoje. Hoje não é diferente de Antioquia. Hoje nós precisamos ser chamados verdadeiramente cristãos e não cristãos nominais. Mas quando se prega, quando se ensina acerca de ser um verdadeiro cristão, vai dizer que estamos sendo radicais, vai dizer que estamos sendo excessivo no conservadorismo e que a situação é outra. Não, a situação de pecado do homem é a mesma desde a queda lá no Jardim do Éden. E hoje
assim como Abel foi, nós precisamos ser adoradores de Deus, ainda que seja com risco de morrer, ainda que seja com risco de ser apedrejado, como foi os cristãos no primeiro século, ainda que seja com risco de ser morto à espada, como foi no período da Reforma Protestante, ainda que seja para ser morto pela ideologia comunista, como foi ali no leste europeu, com a ascensão do comunismo, assim como as pessoas estão oprimindo aqui no Brasil hoje, mediante leis, mediante reforma, mediante tratados, que estão desconstituindo, ou melhor, estão rompendo com o texto constitucional que garante a nossa liberdade de culto, estão partindo para cima para a destruição da igreja. Nós precisamos preservar a nossa identidade de cristãos. Por que devemos preservar? Porque o nosso Deus é um Deus santo e Ele vai julgar segundo a sua régua de santidade e não segundo a ideologia desses tribunais corruptos que estão dominados por Satanás, pelo espírito das trevas, estão dominando os nossos tribunais. Mas os nossos púlpitos não podem ser dominados pelo espírito das trevas, tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, Ele é santo. E Ele cobra, Ele exige a santidade. O Senhor Jesus disse: sede santos porque o Senhor vosso Deus é santo. Então nós precisamos ser. Israel foi dito: o vosso Deus é santo, como é santo aquele que chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. E Pedro, ele escreve na sua carta acerca da santificação: escrito está, sede santo porque eu sou santo. Então a questão da santidade não mudou, ela continua a mesma. E por ter esta base de santificação, o juízo de Deus, Ele vai condenar o mundo com base na sua santidade. É com base na sua santidade, na sua régua de santidade, é que Deus julgará este mundo com justiça. Haverá o julgamento. A Bíblia, ela retrata, não há tempo aqui para discorrermos sobre isso, mas a Bíblia fala de 7 grandes julgamentos. A Bíblia fala de 7 grandes julgamentos. Então, e o julgamento final será segundo a santidade. O julgamento do arrebatamento, segundo a santidade. Então Deus, Ele vai nos julgar a igreja, como Pedro ele vai dizer: se o juízo começa pela casa de Deus, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, se o juízo começa pela casa de Deus, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, temos sim que preservar a nossa santificação, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus, porque em Deus nós temos a resposta de todas as coisas. Deus é santo e a sua igreja, o seu povo, hão que ser santos para sermos arrebatados, identificados com Ele, e assim estaremos para sempre com Ele em santidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser, onde estaremos comentando a realidade bíblica do inferno. Amém.